Olá, ouvintes do podcast INCT Caleidoscópio. Damos as boas-vindas ao programa Mulheres Quilombolas nas Ciências, de Quilombola para Quilombola. Este é um programa da incubadora de pesquisas feministas antirracistas Norte e Nordeste Amazônia Legal, INCT Caleidoscópio, coordenado pelas professoras doutoras Dolores Galindo, UFCG, e Silvia Ferreira, UFBA. Esse programa está vinculado ao projeto de pesquisa Mulheres Quilombolas nas Ciências, Políticas de Permanência nas Universidades e Produção de Subjetividades, com o financiamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CNPq. E é com prazer que contamos com o apoio valioso do Ministério de Igualdade Racial do Brasil e da UFCG. Eu sou Nariane Ramos, quilombola, pertencente à comunidade Porto Calvário, localizada em Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, bacharel em Direito, advogada especialista em Direitos Quilombolas pelo UFG e mestra em Estudos de Cultura Contemporânea pela UFMT. Bolsista da incubadora Norte e Nordeste Amazônia Legal, do INCT Caleidoscópio, coordenado pelas professoras Viviane de Melo Rezende, UNB, e Carla Adriana Martins Bessa, Unicamp. Eu serei sua anfitriã e estou aqui para descobrir com vocês o fascinante universo das contribuições científicas das mulheres quilombolas. Vou andar, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou um a mais, não sou só. Vou andar, quem fala que eu ando só? A convidada deste episódio é Luane Macedo Souza Pereira, mulher quilombola da quinta geração do Quilombo de Conceição, em Beiquimão, no Maranhão. Luane é graduada em Psicologia, especialista em Gestão de Pessoas pela USP, mestra em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente doutorando em Psicologia na Universidade Federal Fluminense. Com uma trajetória que une a gestão de projetos de impacto social e a atuação na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, ela traz para a academia o conceito de fabulações quilombistas. Sua pesquisa trata das possibilidades de vida e do desencarceramento de adolescentes negros, enfrentando o racismo de Estado e o epistemicídio. Seja muito bem-vinda, Luane. É um privilégio ouvir você. E para começarmos este episódio de modo muito especial, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre você, Luane. Pode nos contar se é conhecida de outro modo na comunidade, destacando a sua idade, o quilombo do qual faz parte, a área do seu mestrado, doutorado, o programa, a universidade, quem é ou foi a sua orientadora e a sua formação acadêmica. Oi, Nari, eu que agradeço muito pelo acolhimento, para mim é um privilégio estar aqui nesse espaço, agradeço a professora Zezé, a professora Dolores, a professora Helena, por me apresentar a essa rede de mulheres quilombolas cientistas. Enfim, eu sou a Luane, eu tenho 29 anos, sou filha de Dona Benedita e de seu Jorge, minha mãe é quilombola, meu pai é sertanejo, minha mãe é da região, é de um povoado chamado Paricatia, que fica em Bequimão, no Maranhão, e meu pai é de um povoado chamado Floresta, né, também de Bequimão. Sou neta de Dona Beloca, eu sou bisneta de Dona Cecília e sou tataraneta de Preta Antônia, que é a fundadora do Quilombo, uma mulher africana, matriarca do Quilombo de Conceição, junto com Manel Zeferino, que era um negro mestiço, de origem portuguesa e africana, e Preta Antônia, de origem africana. A gente ainda está na busca para saber de qual país, mas pelas nossas pesquisas, né, meu tio é liderança quilombola, é pesquisador autônomo, pelas nossas pesquisas é de uma cultura banto, pelas plantas que minha avó cultivava também no quilombo. Então, minha relação com o quilombo, ela nasce dessa origem com a minha mãe. Então, 2 vezes por ano, mais ou menos, ali eu ia para o quilombo, sempre com essa referência com o tempo da terra. Então, eu lembro que a gente falava
A gente ia no período das férias, mas a gente tinha muita referência de, é o tempo do milho. Vamos lá para... A gente já sabia que a comunidade toda ia se organizar, a família, né, se organizava para limpar o milho, mexer a pamonha, montar a pamonha na espiga lá do milho, fechar. Então, tinha essa expectativa, essa castanha com meus primos, tinha essa expectativa de um trabalho que era comunitário, né, que ainda acontece, de um modo de organização comunitário. O Quilombo ele recebe a certificação em 2007, mas isso é uma formalidade, né? A gente já entendia que era ali um território comunitário e de memória ancestral. Então lá onde fica a casa da minha avó, lá no Quilombo, tem um poço que foi construído por pessoas africanas, pelos nossos ancestrais. Lá tem a casa de farinha, tem o engenho, a casa de cachaça, né? Agora não tem mais, mas tinha e a gente cresceu vendo assim, ali. Para mim, essa referência do Quilombo, ela sempre foi um espaço da brincadeira livre. Então, minha mãe se muda para São Luís, para a capital. Ela tinha mais ou menos ali seus 25, 26 anos para dar aula na educação básica, numa escola pública. E ali a gente é criada, a gente nasce num bairro chamado Cruzeiro do Anil. Eu falo a gente, minha irmã e eu, né, somos mais duas. Num bairro periférico, né, chamado Cruzeiro do Anil. A gente não podia brincar na rua. Minha mãe sempre era um bairro ali cooptado, muitas vezes, pelo tráfico de drogas e tinha ali uma disputa territorial como diversos territórios vulnerabilizados, né, e marcados também pelo racismo de Estado, pelo racismo ambiental. Então a gente não podia brincar na rua. O único lugar do mundo que a gente podia brincar livre, em paz e em segurança era no Quilombo. Então eu esperava com muita ansiedade essas férias. Era um lugar que eu podia subir em árvore, que eu podia me jogar no açude, que eu podia brincar no mangue. Então, sempre foi um espaço de muita referência afetiva para mim. Isso. E aí eu acesso o ensino superior, eu acho que é um trabalho que minha mãe vem fazendo muito desde quando a gente era criança, que é de investir em livros. Eu lembro que lá em casa passava sempre um livreiro, não sei se agora nessa época não tem Amazon, né? Mas 20 anos atrás, era o livreiro que passava com a malinha dele na porta, e que bom que esse livreiro passava lá, eu acho também por minha mãe ser professora. E aí mamãe sempre comprava livros e a gente a gente cresceu adorando ler. E aí eu lembro que a gente passava ali no IFMA, que é o Instituto Federal do Maranhão, e ela falava assim, olha, minhas filhas, aqui que vocês vão estudar. Na época era Cefet, né? A gente passava de ônibus por ali, ela falava assim, olha, minhas filhas, é aqui que vocês vão estudar. E aí isso criou uma expectativa na gente de que a gente podia acessar esses espaços da educação. E aí sempre lendo muito, muito estudiosas, né? Minha irmã passou primeiro, depois da minha irmã eu passei. Eu costumo dizer que o IFMA ele foi um divisor de águas, que ali a gente recebe realmente uma educação pública de qualidade, né? Apesar de agradecer muito minhas professoras, também sempre estudei escola pública, agradeço muito minhas professoras das escolas estaduais e municipais que eu estudei, mas ali no IFMA, obviamente, a gente teve um salto. Então ali eu tive uma base, consegui acessar, ganhar uma bolsa, eu passei com 17 anos uma bolsa integral, não podia estudar na federal porque era integral, né? O tempo era integral e eu precisava trabalhar. Eu gostava de trabalhar para poder viajar, para poder pesquisar, para poder ir para congresso. E aí acessei o ensino superior, comecei a ir para congressos, transferi depois a faculdade para uma outra faculdade privada que tinha mais fomento à pesquisa e eu gostava muito de ler. Eu lembro que eu vi aquela na escola que mamãe trabalhava, né? Na escola pública. Eu tive acesso àquelas revistinhas de ciências hoje. Aí eu dizia assim, mamãe, eu quero ser cientista. Eu lembro que eu vi eu acho que eu devia ter meus 8 anos de idade, uma das matérias dessa revista, uma das capas era a neurociência, né, a ciência do comportamento. Hoje não tem nada a ver com a minha abordagem, mas foi quando eu comecei a acessar e me interessar pelo comportamento, pelo contexto social, sabe, pelas humanas mesmo, pelas ciências humanas. E aí fiz a graduação, trabalhando, participando de congressos, então me revezando ali entre mercado e trabalho. Já estagiava entre mercado e pesquisa.
já estagiava, fazia estágio não obrigatório em psicologia organizacional. Isso me levou a entrar no mercado. Minha primeira oportunidade profissional foi no RH. E aí eu comecei o MBA na USP e também já tinha passado no mestrado. Era o período de pandemia, então eu consegui fazer um ano à distância. No segundo ano eu precisei fazer uma escolha, ou eu segui a carreira no mercado, que estava ali com progressão de carreira, recebi uma proposta de progressão, ou eu iria para a pesquisa. E aí eu já pesquisava o encarceramento. E aí eu então não negociei, continuei na pesquisa e estou aqui até hoje. Tenho em mim mais de muitos, sou um a mais, não sou só. 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 Mas não sou só mesmo. Vou ler para vocês um trechinho de como ela fala sobre isso na dissertação. Sou da quinta geração do Quilombo Conceição, no município de Bequimão, no Maranhão, fundado através da transmigração diáspora da minha trisavó africana, mãe preta Antônia. Pela minha própria migração e inquietação, morei em Recife, Pernambuco, para realizar o mestrado e atualmente moro no Rio de Janeiro, onde me preparo para o doutorado. E é daqui que eu escuto, falo e escrevo. Vamos falar um pouco sobre suas pesquisas? Luane, a sua dissertação, que tem o título Zaire é um velho menino, fabulações quilombistas sobre possibilidades de vida e desencarceramento de adolescentes negros no sistema socioeducativo de 2024. Traz contribuições e reflexões sobre como as fabulações quilombistas podem criar horizontes de vida diante do sistema punitivo. Pode nos contar um pouco como chegou a este tema de pesquisa? É uma ótima pergunta, né? Porque a pesquisa e a própria figura de Zaire, né? Zaire é um personagem que ele é um presente. Ele aparece como um personagem que traz leveza num tema que é tão denso e que eu escrevi num processo tão angustiante também. Eu vou já contar esse processo. Mas eu tinha ali meus 23 anos, 22 por aí, quando eu comecei a estudar o sistema socioeducativo por meio de uma professora, a professora Silvia Vale, muito querida, e ela já trabalhava no sistema socioeducativo e aquilo ali foi me chamando a atenção. Eu tive amigos, então eu nasci, cresci, vivi na periferia, eu tinha amigos que estudaram comigo e que foram presos ou assassinados. E aí aquilo ficava na minha cabeça assim, mas como, né? Por que esses jovens, tão jovens? E aí quando eu tinha que fazer o estágio específico, e aí a gente podia escolher o campo. E aí eu escolhi estagiar na FUNAC, que é a Fundação da Criança e do Adolescente no Maranhão, é onde os adolescentes cumprem medidas de internação em meio fechado ou semi-internação, né? Semi-fechado, ele fica a semana na instituição e vai para casa aos finais de semana. E ali eu comecei a me relacionar com um adolescente, ele foi atendido por mim. Eu falo relacionar porque é esse campo, né, da troca, da relação, da partilha, como o Neto Bispo fala. E esse menino, acontece uma situação na fundação, e esse menino é indiciado pela própria fundação para cumprir no centro adulto, lá no Maranhão Pedrinhas. E aí aquilo ali o próprio estágio, ele já começou a mexer muita coisa em mim. Eu gostava de sentar no chão com os meninos, ficar ali escutando as histórias. Eu lembro que a supervisora ia lá, mas meninas, voltem, não sei o que, vocês não podem ficar tanto tempo. Porque é certo, né? Existe uma regra, uma rotina institucional. Mas eu queria ali emergir nas histórias com eles, sabe? E ficava me perguntando, mas por que esses meninos ficam trancados?
eles me pediam, tia, tem jogo pra fazer cruzadinha, né? Porque eles precisavam do tempo, de passatempo, de alguma coisa. Assim. Eu estava pensando, já mexia muito comigo a própria questão da rotina pedagógica de uma instituição socioeducativa, sociopedagógica. Então isso já era uma questão que eu ficava, assim, confabulando, né? E aí, para mim, uma situação que foi o estopim foi essa, desse jovem que eu estava atendendo, inclusive é um jovem retinto. Quando ele me vê, ele fala assim, olha, o cabelo da tia é enroladinho igual o meu. E aí acontece ali uma identificação. Ele pede para ser atendido por mim, para a supervisora, e eu acho curioso também, né, esse lugar da psicologia, uma psicologia que ela é possível se identificar em tempos que tanto tem críticas à identidade, né, como se a identidade fosse pouca coisa. E aí eu começo a atender esse jovem, acontece essa situação, né, ele não comete um crime, ele já era maior de idade, né, ele não comete um crime contra a vida de ninguém, ele chuta um bebedouro, então um patrimônio, então, ou seja, não coloca em risco a vida de ninguém, mas ainda assim ele é indiciado. Ele passa um período ali na triagem com vários adultos. E aí isso começa a me fazer questionar essa lógica do encarceramento. Né? Por que até uma instituição que é socioeducativa, e isso não é culpa de profissional X ou A ou B, X ou Y, não é culpa da diretoria, não é, uma cultura institucional, é um modus operandi institucional. É um racismo institucional, além de tudo. E aí isso começa a me provocar, então eu faço a minha monografia sobre o encarceramento de adolescentes negros em São Luís, na minha cidade. Pela pesquisa eu descubro que um jovem negro ele tem 6 vezes a mais de ser cooptado pela polícia do que um adolescente branco, ou não negro, na verdade. Desculpa. Do que um adolescente branco. Eu comparo ali o índice de adolescentes da mesma faixa etária, né, adolescentes autodeclarados brancos, pelo IBGE, no território de São Luís, né, nos territórios de São Luís, da Grande São Luís, e adolescentes autodeclarados negros naquela mesma faixa etária, no mesmo recorte territorial. E aí eu descubro que é desproporcional. A quantidade de adolescentes brancos encarcerados em cumprimento de medida socioeducativa de internação é muito menor do que a quantidade de adolescentes autodeclarados brancos na cidade. O que acontece o oposto com adolescentes negros, né? A quantidade deles encarcerados é maior do que a quantidade de adolescentes autodeclarados negros, que já é muito, porque o estado do Maranhão tem 80% de pessoas autodeclaradas pretas e pardas. Então isso me puxou para pesquisar o encarceramento. Quando eu chego no mestrado, eu chego com depressão já. Eu encerro a minha monografia entendendo que o encarceramento ele é um produto do racismo, ele é um produto do genocídio negro, e que esses meninos, muitas vezes, grande, esmagadora das vezes, eles não tiveram metade da oportunidade que outros meninos têm. Meninos de classe média, meninos brancos, tem 95% desses meninos são, desses adolescentes encarcerados são meninos, né? Por isso que vocês vão me ouvir falando muito meninos. E 86% são negros. E mais ou menos ali nessa faixa etária, de quase 90% são de baixa escolaridade, ou tiveram uma evasão escolar, né? Que eles chamam de evasão. Mas a gente vai começando a perceber que a própria escola vai expulsando determinadas culturas, determinados modos de ser adolescentes. E aí isso me convoca a pesquisar. Zaire, então, é esse jovem que tem mais de 300 anos e ele vai contando a história da política destinada à infância negra no Brasil. Quando eu fui procurar referências, eu achava poucas referências contando as políticas públicas, na verdade as políticas sociais destinadas às infâncias negras e indígenas. Eu encontrava
políticas assistencialistas, né? A Risine, que vai falar de um modo geral, sobretudo para aquela criança branca pobre. Mas para infâncias negras, especificamente infâncias negras, a gente vê legislações que proibiram crianças negras de frequentar a escola. A gente vê legislações aqui no Brasil que proibiam famílias negras de adquirir terras. Então, a gente vê uma política anti-infância negra. E aí eu queria muito contar essa história, então eu busquei referência de historiadores, outros trabalhos, e aí pode encontrar na dissertação com mais detalhe. Mas eu cheguei nas fabulações quilombistas ao encontrar o Abdias Nascimento, né? Quando eu encontrei quilombismo, foi um alento para mim. Já conhecia a Lélia Gonzalez, já conhecia a Beatriz Nascimento, Nego Bispo, e eu sentia falta de uma referência metodológica para a pesquisa, porque eu também, a minha graduação, minha monografia foi a arqueologia do Foucault. E no mestrado eu não queria utilizar uma metodologia francesa ou europeia. Eu queria uma metodologia que fosse preta, sabe? Uma metodologia afro-brasileira, ou afro-perspectivada, ou quilombola. E aí eu achei o quilombismo. Então, o quilombismo ele foi esse alento metodológico, uma tecnologia metodológica para produzir ciência. E aí eu fui entendendo que esse jeito de fazer ciência, ele não é novo. Isso eu falo também na dissertação. É uma metodologia antiga de fazer ciência. É uma metodologia com a comunidade, é uma metodologia com a nossa memória também. Então, existiu esse papel com as fabulações quilombistas, e aí fabulações vêm da Saidiya Hartman, que aí é uma referência dos Estados Unidos, mas que traz uma referência da diáspora também, e isso junto com Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez e Nego Bispo, traz um aterramento, né, traz um enraizamento aqui no Brasil. E aí com a fabulação crítica, a Saidiya, ela propõe, ela sugere que a gente crie outras narrativas para o arquivo, a partir também do que o arquivo não conta. Que essa escolha do que vira ou não arquivo é uma escolha política. E aí como que a gente reconstrói, recompõe narrativas que elas foram expropriadas. Que aí são as narrativas desses jovens. Eu queria muito trazer esses jovens. Então o Zaire, ele vem como uma fabulação, como um recurso metodológico, narrativo, para contar também sobre essas políticas, a partir dessa ideia da fabulação, tanto utilizando a fabulação crítica da Saidiya Hartman, quanto o quilombismo, ali trazendo os 4 pilares, o Abdias Nascimento, Nego Bispo, Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento. Tenho em mim mais de muitos, sou um a mais, não sou só. 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 Sou um a Eu mais, não sou sou só. uma, mas não sou só mesmo. Qual a importância dessa temática, especialmente considerando o contexto quilombola, em que você se coloca em uma posição de narradora da sua própria história de vida e das experiências acadêmicas no ensino superior e na pós-graduação? Então, aqui eu acho que o quilombo e a nossa vivência, né, e aí eu falo principalmente, na verdade, da vivência de quem nasceu e foi criado no quilombo, ele está na academia, em muitos trabalhos, como sendo o objeto da pesquisa, né? Ou o objetivo da pesquisa, ou aquilo a ser pesquisado. Na minha pesquisa, o quilombo entra como um método, um jeito de pesquisar. E, obviamente, que tem a escrevivência, a Conceição Evaristo, por exemplo, aquele romance dela, da Poncea Vicêncio, foi um romance que me ajudou muito a pegar a narrativa que eu queria com Zaire. A própria memória com a minha mãe, com a minha avó, vai me ajudando a criar cenas na pesquisa, né? Se quem tiver a oportunidade vai ver que tem algo de literário também na pesquisa. Então, eu acho que o contexto quilombola, para minha experiência,
como pesquisadora, ele vem como um fundamento para metodologia, para o jeito de fazer pesquisa. E não só para pesquisa escrita, mas é uma metodologia de viver, de sobreviver, de dar conta da academia, porque não é fácil o jogo na academia, né? Você deve saber bem mais também do que eu. Não é fácil a ginga que a gente tem que ter dentro da academia. Então, a vivência quilombola, o modo existencial quilombola, ele é até hoje para mim um fundamento essencial para gingar a minha vida, para dar conta desses jogos, dessas tramas, das decisões que a gente precisa tomar, para dar conta mesmo. E essa posição da narradora, acho que é outra chave também muito importante em relação ao quilombismo e ao modo existencial quilombola. Porque eu demorei muito a me autorizar a escritora ou a autora. Eu fui me autorizar depois da defesa do mestrado. Que você tem uma banca, né, que te autoriza, que te valida. Aí eu fui aprovada com louvor, né. Então, acho que ali eu comecei a me afirmar nesse lugar de quem pode narrar sua história. E para mulheres negras, isso eu fui também entender depois, com Bell Hooks, Lélia, que a gente é muito falada pelo outro, né? A Djamila também fala isso. A gente é muito colocada no lugar do infãs, daquele que não fala por si mesmo. Então é o tempo todo, em todas as relações, não é só acadêmica, em todas as relações você vai produzir sua narrativa e outra pessoa, sobretudo homens, eles vão dizer assim, não é bem isso que você pensou. Não é bem isso o que você está dizendo. Então, essa negativa, essa invalidação do que a gente produz, da nossa voz, da nossa narrativa, isso faz com que a gente fique em dúvida. Então, o que a gente percebeu é isso mesmo. Então, eu lembro que durante a minha pesquisa, algumas pessoas perguntavam assim, mas será que é interessante para a academia essa pergunta? Como produzir vida? Como produzir desencarceramento? Será que se eles não soubessem, eles não já teriam feito? E aí eu ficava, mas será que eles sabem e querem divulgar isso? Será que também o trabalho da pesquisa não é escancarar as perguntas para que as pessoas tenham acesso às perguntas, para que se permitam, né, questionar? E aí eu lembro que a Angela Davis, que quando eu li São as Prisões Obsoletas, que é um livro que ela faz uma pergunta, ela fala sobre ousar perguntar isso. São as prisões obsoletas? Uma pergunta que parecia desimportante. Porque todo mundo já achava que as prisões eram o auge da humanização do crime, né? Da humanização das pessoas. E aí Angela Davis fala, não, ainda não é o suficiente. A mesma coisa. Na pesquisa, as pessoas, todos os trabalhos que eu lia chegavam na mesma conclusão. O ECA é maravilhoso, só falta ser cumprido. Eu falei assim, não. Existe uma escassez epistemológica no ECA. Porque ele não leva em conta as vivências de crianças quilombolas, indígenas, negras, periféricas. Aqui tem uma outra vivência de uma criança. Pode atender bem a criança branca pobre. Até atende. Mas outras vivências ele vai deixar de lado. Então, eu acho que teve isso, assim, de ter uma certa... achar a minha narrativa é uma certa ousadia. Eu acho que toda mulher negra, com todos assim, a licença aqui quase que poética para fazer uma generalização, mas eu acho que toda mulher negra, cientista, especialmente quilombola, que ela passa a se enxergar nesse lugar de narradora, de produtora da própria narrativa de vida,
ela produz uma certa ousadia. Assim, ela faz algo que ninguém espera. A gente faz algo que ninguém espera da gente. E povoada é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoada em relação à terra, né? Dando continuidade às suas áreas de pesquisas, na sua pesquisa de doutorado que está em andamento, qual é o tema de pesquisa? Dialoga sobre o quê? Pode comentar um pouco sobre os principais resultados a ser esperado dessa pesquisa? Então, eu ainda estou no primeiro ano de doutorado, e aí ainda não qualifiquei, a pesquisa é viva, a pesquisa vai passando por várias etapas até a gente realmente definir. Mas o que hoje eu tenho acordado, tenho pactuado comigo, né, e com o meu orientador, é que eu quero continuar pesquisando modos, jeitos ou táticas de desencarceramento, como eu nomeei na pesquisa, fabulações quilombistas, para o bem viver de jovens e adolescentes negros e de periferia. E aí isso passa pelo cuidado, isso passa por também qual é a rede de apoio desses adolescentes. A terra é povoada, mas também essa terra, a gente também é terra que povoa. Deus te ajuda, te livre do mal. Luane, quais foram os resultados mais significativos dessas suas pesquisas até o momento? Olha, de resultados, eu acho que eu posso falar mais da dissertação, que já foi um trabalho mais aprofundado, depois da monografia. Então, o que eu já falei, né, sobre o ECA, eu acho que o ECA ele é um marco importante do direito da criança e do adolescente no nosso país, principalmente após 88. Ele é um marco importante para o sistema de garantia de direitos, mas ele ainda sofre de uma escassez epistemológica. E aí eu vou trazer, por exemplo, na pesquisa que existem saberes banto e comunitários que eles são importantíssimos para a construção de uma política nacional destinada a crianças e adolescentes no país. No entanto, esses saberes eles não são consultados para produzir um documento oficial que marca a doutrina de proteção integral a crianças e adolescentes. Um outro ponto que eu destacaria é a valorização do meio aberto. Então, segundo o CREAS e segundo o ECA, existem 4 formas, principalmente, né, de medida socioeducativa. A liberdade assistida, prestação de serviço, a comunidade, que é em meio aberto, semi-liberdade, internação e sanção, que acontece em meio fechado. Só que o meio aberto, ele ainda é pouco aproveitado no nosso sistema. Se você for ali na divisão orçamentária dos estados que eu pesquisei, que foi Pernambuco, Maranhão, também já consultei, tive a curiosidade de ver o orçamento também do Rio de Janeiro, é exorbitante o investimento que tem na internação, que esse valor, se fosse investido na política nacional de assistência social, por exemplo, na política do esporte, de cultura, em outros direitos que são constitucionais, que são fundamentais ali do direito da infância e da adolescência desde o ECA, se fosse investido, esse valor que é investido só em internação para construir casas de internação, a gente teria uma medida socioeducativa muito mais integrada ali à vida, ao bem viver, à comunidade. Então, também é um dos resultados que a gente chega na dissertação. Existe um outro potencial riquíssimo, que são das redes comunitárias. Então, tem uma liderança que eu nomeio, uma pessoa que eu entrevisto, né, e eu nomeio na dissertação como Nzinga. Nzinga é uma mãe preta, liderança comunitária. Infelizmente, Nzinga passa por uma perda terrível. O filho dela, de 14 anos, foi assassinado por um policial militar reformado.
E esse policial militar ele tenta provar que esse menino de 14 anos era uma ameaça para ele. E essa mãe, abandonada pelo Estado, ela vai, com suas próprias forças, salvaguardar a memória do seu filho. Porque nem depois de assassinado, o Estado para de violentar uma criança preta e periférica. O genocídio, ele é um genocídio também da memória. Então, mesmo quando não tinha mais o corpo daquela criança, a memória dela era o tempo todo aterrorizada. Por isso que a gente fala também de terrorismo de Estado. Então, a memória dessa criança para essa mãe era aterrorizada com essa narrativa do promotor do Estado, dizendo que a criança era uma ameaça, né? E aí essa mãe, obviamente, ela consegue provar a inocência do filho, e ela cria um centro comunitário em memória desse filho que acolhe outras crianças e outras mães. Inclusive, adolescentes que estão em cumprimento de medidas, mães desses adolescentes recorrem a ela, mães negras também, recorrem a ela, majoritariamente só. Então, a gente chega também a outro resultado que eu acho muito importante, que é o perfil desses adolescentes, mas não só dos adolescentes, mas dessa rede. Esses adolescentes, eles são de 16 a 17 anos, majoritariamente filhos de mães solos, mulheres negras, de baixa renda e baixa escolaridade. Quando você vai no perfil do IBGE das famílias que vivem abaixo da linha de pobreza, você vai encontrar mulheres negras, mães solos, com filhos de até 14 anos. Então, como que eu quero que essa família produza crianças e adolescentes saudáveis se eu tiro tudo, todos os recursos dessa família, eu deixo essa mãe sem nenhum recurso? Que aí é uma discussão que me interessa muito, assim, que é a economia do cuidado também. Eu venho sendo provocada por essa discussão. Então, um outro resultado também é que desencarcerar já é uma realidade, aconteceu o desencarceramento, os arquivos mostram isso, aconteceu o desencarceramento nos anos de 2019, 2020 e 2021 com a pandemia, então você vê ali o gráfico tendendo a baixar, o juiz decreta que atos infracionais que não apresentam grave ameaça à pessoa, ou que não que os adolescentes estejam machucados, que eles possam cumprir em casa ou em semi-liberdade, ter uma progressão da medida. Então você vê aí que em um contexto que se via de calamidade pública, né, de crise sanitária mundial, é possível desencarcerar. Mas por que a gente não continua com essa lógica em contexto, em muitas aspas, normais? Porque a periferia quebrada já vive em calamidade pública. Já vive em situações extremas de emergências e desastres, se fosse pensar assim. Então, pensar mais, trabalhar mais essas possibilidades de desencarceramento e outras possibilidades de medidas socioeducativas, que eu chamo de táticas de desencarceramento ou tecnologias comunitárias de socioeducação, que é possível fazer. Não existe só... Quem foi que disse que só tem esses 4 modelos, né, de socioeducação? Que só pode ser desse jeito? Quem foi que disse? Será que não existem outras formas de socioeducar nossas crianças, nossos adolescentes? Será que não existem táticas preventivas ao encarceramento? E será que o Estado ele precisa estar sempre nesse lugar do terror, do algoz, do genocida? Será que o Estado ele não pode promover políticas públicas que acolham essas infâncias, que acolham essas mães, que acolham essas lideranças comunitárias? Como suas contribuições impactam a compreensão ou o avanço nas áreas científicas em que atua e as comunidades quilombolas? Então, hoje eu ainda não consigo ver esses frutos, né, de como que a pesquisa já consegue gerar impacto. Acho que para gerar impacto eu trabalho com monitoramento e avaliação. Então, para gerar impacto e resultados, precisa ser mensurado, precisa ser acompanhado. E até agora, eu não vi mudança nenhuma no sistema socioeducativo por conta das minhas pesquisas. Mas eu acho que pode vir a acontecer. Eu quero demais, sempre que tem consultas públicas,
sobre a socioeducação, eu vou lá e dou meu pitaco, né? Falo o que eu acho, quando tem alguns fóruns, sempre que eu posso eu vou, mas eu acho que tem muito potencial aí. Assim, eu ainda sou uma criança, né? Uma neném na pesquisa, terminei meu mestrado tem uns 2 anos aí, então eu quero ainda fazer muito mais coisas. Assim, acho que tem um potencial muito grande. E para as comunidades quilombolas, eu acho que, na verdade, é o que a comunidade quilombola contribui para as ciências, sabe? Assim, o que os modos de viver, de pesquisar, de fazer ciência, ele pode contribuir. A ciência quilombola contribui para a produção científica no Brasil, sabe? Porque o que se produz dentro de um quilombo é ciência. O jeito de criar uma criança, quando o Nego Bispo fala, a gente não educa, a gente cria. Essa criança, quando a criança ela é uma criança boa, a gente não fala que essa criança é bem educada, a gente fala que essa criança é bem criada. Esse jeito de bem criar uma criança, o que ele pode melhorar o ECA? Como que esse jeito quilombola de produzir criação, de criar, ele contribui para o ECA, ele contribui para o sistema de garantia de direitos, ele contribui para o SINASE, para o Sistema Nacional de Socioeducação. Então, eu acho que é um pouco por aí. Diante do cenário científico no Brasil, Luane, quais os desafios você identifica para a constituição de uma carreira como cientista para mulheres quilombolas? Eu acho que a gente enfrenta um desafio histórico de financiamento de quais áreas elas merecem ali a fatia maior do financiamento público. Por exemplo, eu trabalho muito com tecnologia e inovação. Hoje eu estou como assessora assessora de tecnologias sociais da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro. Tenho uma consultoria na área de inovação social. E quando a gente fala de inovação, por exemplo, ficam de fora as humanas ou ciências da vida. Ciências da vida. E existem mulheres quilombolas cientistas, elas vão trabalhar com ciências exatas, com outras ciências, mas existe uma boa parte de nós que trabalhamos, por exemplo, com a psicologia social, com a sociologia, com o serviço social, com a geografia. E por que o que a gente faz não está também na fatia de inovação, na fatia orçamentária destinada à tecnologia e inovação? Então, acho que um dos desafios que a gente tem é o desafio de disputa mesmo, de narrativa, do que é considerado inovação nesse país, do que é considerado ciência nesse país. É um desafio também epistemológico, porque a gente está o tempo todo sendo convocado a usar referências francesas, inglesas, estadunidenses, e quando a gente reivindica nossas epistemologias bantu, afro-brasileiras, ou iorubanas, ou outras referências pretas, indígenas, que são muito presentes nos nossos territórios, a gente é muitas vezes deslegitimada. Então, acho que são duas frentes, assim, que eu diria que maiores desafios. É o campo do financiamento, que tem uma precarização histórica de financiamento às nossas pesquisas, aos temas que atravessam nossas vivências. E existe também por conta mesmo do racismo institucional, existe o epistemicídio, o racismo epistêmico nas universidades, que também é uma forma de genocidar um povo, produzir genocídio. Luane,
Ao ler a sua pesquisa, é possível constatar que dialoga com a sua própria escrevivência como lugar de fala no espaço público, a partir das experiências enquanto uma mulher negra quilombola que transitou entre o Maranhão, São Paulo, Pernambuco e o Rio de Janeiro no ambiente acadêmico. Quais desafios marcaram este percurso e de que forma você os enfrentou ou ainda os enfrenta ao longo da sua trajetória profissional? É, realmente é um trânsito desafiador mesmo. Eu acho que além disso, em ser uma mulher negra, quilombola, uma mulher de origem periférica, tá, em ascensão. Eu não nasci na classe média, nem é um espaço dado de brinde, de bandeja, de berço. Para mim, é um espaço de disputa, de sobrevivência muitas vezes. Então, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu fui morar na favela com meu tio. Inclusive, era isso também, né? Eu estava produzindo a pesquisa, a dissertação de mestrado. E aí eu escrevia dentro da casa, do quarto, sobre encarceramento, sobre genocídio, e quando eu saía eu via jovens pretos com fuzil na mão. Isso, por exemplo, eu não via na minha quebrada lá em São Luís. Essa forma bélica que tomou a proporção aqui em diversas favelas, e esse fogo cruzado, muitas vezes jovens, famílias vitimadas pela violência policial fatal, inclusive, isso eu só vi aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, eu não consigo pensar em outra coisa agora senão espiritualidade mesmo, assim. Você levar muito a sério sua ancestralidade, isso para mim foi fundamental. Eu sabia que isso estava no meu Odu, eu sabia. Minha mãe de santo, sabe assim, o tempo todo cuidando da minha cabeça, fazendo consultas mesmo longe do meu terreiro, mas sempre fazendo consultas. Eu sabia que estava no meu Odu ir para Recife, de Recife mudar para o Rio de Janeiro, isso estava no meu caminho, mas não estava dado, nada foi dado, nada. Não tive um padrinho quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, minha filha tá aqui, não precisa mais trabalhar não, tá aqui, pode vir, eu pago pra ti, não teve isso. Não tive padrinho lá em Recife, não. Então, nem em São Luís. Minha família só tinha condição de me dar o básico mesmo. E me deu muito bem feito. Assim, sou muito grata à minha mãe. Principalmente por ter me dado muito afeto, muito cuidado. E ao meu pai também. Mas eu acho que é muito sobre rede, né? Sobre se fortalecer o meu fortalecimento com o meu terreiro, aqui com o Laboratório Quitembo, por exemplo, que é coordenado pelo professor Abraão, meu orientador, conhecer a rede de mulheres negras e quilombolas nas ciências, ter amigas pesquisadoras pretas, trans, que me dão assim uma referência, um farol de mundo, sabe? Trabalhar com pessoas que eu acredito, a Odu também, que é a minha consultoria, ela nasce nesse meio aí, desse esforço, desse propósito de fomentar, fortalecer projetos de impacto social com as periferias, projetos culturais. Então, eu acho que vem muito dessas redes, tanto ancestrais, com a espiritualidade, quanto redes com os nossos, né? Com os presentes. Onde pretende chegar como mulher quilombola nas ciências? Quando eu li a primeira vez Beatriz Nascimento, e ela fala, eu sou a Atlântica, tanto no ensaio quanto no Ori, naquele documentário, ela diz assim, eu sou a Atlântica. Ela fala, onde eu estou, eu sou. Isso me pegou,
me deu um sentido. Porque eu acho que talvez uns anos atrás eu diria assim, eu quero ser PhD, eu quero fazer um doutorado de sanduíche, né? Mas eu também, eu quero isso. Só que eu entendi que isso não é o meu alvo, entende? Assim, não é a minha visão. Isso é um meio para amplificar nossas vozes. Mas eu acho que é isso, assim, eu respondo como a Beatriz Nascimento, onde eu estou, eu sou. Eu sou uma mulher negra de origem quilombola e periférica produzindo ciência. Aquela menina lá, né, que tinha 8 anos de idade, que abriu aquela revista do Ciências Hoje, e que viu sobre mulheres cientistas, sobre neurociência, e que desejou um dia ser cientista, hoje ela é. Hoje eu sou uma mulher cientista, uma mulher pesquisadora, quilombola, negra e de origem periférica. Então eu acho que hoje eu só desejo agradecer, desejo que em nenhum momento a arrogância tome meu coração, de alguma forma, meu can, meu ori. Desejo que meu ori ele seja blindado, né, com os desafios da vida, que seja fortalecido. E eu acho que o maior anseio que eu tenho é de cumprir o meu odu, o meu caminho. Eu quero continuar cumprindo o meu caminho, eu não quero me perder, não quero me distrair, sabe? Quero continuar cumprindo o meu caminho. Considerando sua experiência como mulher cientista quilombola no Brasil, como você percebe os desafios enfrentados por mulheres quilombolas na ciência? Existem questões específicas ou obstáculos que merecem mais atenção e abordagem? Olha, existem muitos. Eu acho que a gente precisa co-criar, que é o que a incubadora já está fazendo, né? A Leaderscope, a incubadora feminista antirracista, a própria rede de mulheres negras e quilombolas, coordenada pela professora Dolores, professora Helena, professora Zezé, todas vocês, de co-criar nossas tecnologias de cuidado entre as nossas. Fazer a nossa espiral de cuidado. Então, um dia, eu fui essa menina que entrou com 17 anos no ensino superior e que se sentia culpada por não ter, na ponta da língua, a teoria Foucaultiana, por exemplo. Por não ter, na ponta da língua, a teoria lacaniana. Mas eu tinha, na ponta de lança, a perspectiva, a teoria quilombola. E que mais tarde eu fui conhecer enquanto teoria mesmo, né? Teoria ali nos moldezinhos que a academia adora, que é o sionismo. Mas a gente tinha ali, desde sempre, esse jeito de produzir ciência, que eu insisto nisso. Mas ali a minha autoestima, as coisas que eu perguntava na faculdade eram tidas como bobagem, como absurdo. Lá vai a mimizenta. Eu lembro que quando eu levantava a mão para fazer uma pergunta, a expressão da turma era uma expressão hostil. Eu lembro que eu demorei muito a entender que o que eu falava era importante. Servia. E quantas meninas, meu Deus, entram na academia com potencial lindo, muito curiosas, expressivas, às vezes não tão expressivas, mas com uma ânsia pelo conhecimento, uma vontade de produzir. Mas essas meninas têm vergonha do que escrevem. Eu já escutei que minha escrita não era acadêmica.
por um professor. Então a gente tem nossos talentos e nossos esforços, muitas vezes invalidados, e eles vão sendo soterrados na academia. Enquanto você vê, por exemplo, um coleguinha, um homem, menino, branco, você vê que ele fala uma bobagem, mas ninguém ri, ninguém desdenha. E eu não estou dizendo que tem que rir, que tem que constranger as pessoas. Não, eu estou dizendo que precisa ser um ambiente seguro para todas nós. Enquanto tiver uma menina negra, uma mulher negra na academia quilombola, que ela tem a sua fala constrangida, invalidada, interrompida, eu acho que tem muita coisa para a gente fazer juntas. Muita coisa. Eu diria que esse é um dos focos, assim, acolher quem já está, né, continuar com as nossas redes de cuidado para a permanência de mulheres negras e quilombolas na ciência. A gente precisa se engajar com políticas públicas para fortalecer essa permanência, porque sair a gente não sai mais. Daqui a gente não volta mais. Agora é daqui para frente. É como que a gente permanece, como que a gente enegrece mais a academia, como que a gente aquilomba. Eu acho que é daqui para frente. Luane, lendo a sua dissertação, também percebi que a sua escrita é atravessada pelo quilombismo como método. Poderia contar como foi a sua jornada acadêmica de inserção no ensino superior e na pós-graduação? Então, Nari, até chegar no quilombismo, foram muitas tentativas assim, de achar essa metodologia, mas eu sabia que eu queria muito trabalhar com referências pretas, quilombolas e desse território aqui que a gente chama Brasil, né? De Pindorama. E aí foi uma busca de encontrar mesmo, até porque o Abdias, ele foi lido, foi muito lido na academia em determinado tempo, mas depois ele começou a ser esquecido, né? Passou por um apagamento. Na psicologia, menos ainda. Assim, a gente não, nos nossos currículos da psicologia, estrutura curricular, a gente não lê Lélia Gonzalez, que foi uma importantíssima socióloga. Inclusive se orientou pela psicanálise. É um fundamento importantíssimo para a psicologia brasileira e é excluída da estrutura curricular da maioria das universidades. Beatriz Nascimento, uma historiadora que contribuiu, que trouxe uma riqueza para a historicidade preta brasileira e principalmente para a historicidade de quilombo, tanto aqui no Brasil quanto em Angola e outros países africanos. Mesma coisa do Dias Nascimento, uma referência para vários outros países africanos. E Nego Bispo, que é a nossa referência mais recente, né? Uma referência quilombola, fundamental também para a produção de ciência. Então, foi um processo que, graças a Deus, assim, graças a Orixá, graças aos dias, eu também tive condições de ter uma certa autonomia na minha pesquisa. Então, meu orientador sabia o que eu queria pesquisar, ele me dava sugestões bibliográficas, mas também me deixava conhecer, ver o que eu queria, o que fazia sentido para a pesquisa, e aí a qualificação foi super importante para isso também, porque eu me senti autorizada a continuar a pesquisa, fui encorajada pela banca a continuar. Agora, isso não veio sem luta, né, sem diversas guerras. Então, meu primeiro ano de mestrado foi muito desafiador. Escutei de algumas professoras que se eu não considerasse uma
racismo, para falar das prisões, eu estaria inventando coisa, fazendo uma bobagem, né? Se não fosse a teoria, se eu não utilizasse a teoria marxista, com todo respeito às teorias, às tradições, às escolas que existem, mas a gente também tem as nossas escolas, e eu sabia que tinha. Então, foi com muitas lutas, mas chegamos aqui. Quais foram os principais desafios enfrentados e as conquistas ao longo desse caminho? Para mim, o principal desafio foi o epistemicídio. Dentro da universidade, foi o epistemicídio. O segundo principal desafio que eu já falei aqui foi o ter vindo para o Rio de Janeiro e ter lidado assim, com o genocídio de forma escancarada nas favelas, né? Nas periferias. Esse foi um processo de profunda tristeza. Foi os 3 primeiros meses que eu cheguei, eu não saía de casa, assim. Foi uma profunda tristeza. Esse foi um desafio muito forte para a saúde mental mesmo. Mas de conquistas eu acho que eu posso celebrar a comunidade que eu encontrei, com vocês, Quitembo, a formação que eu finalizei agora na UFBPA, em Manapuanga, em psicologia preta e perspectivada, ter encontrado vocês da rede de mulheres negras e quilombolas na ciência. Eu acho que esses encontros com os nossos, né, com a nossa aldeia, com o nosso quilombo, foram as vitórias, foram os presentes que a jornada acadêmica trouxe também. E acho que é isso, a gente, quando eu vejo Zaire, né, publicado, e tá também em via aí de se transformar num livro, quando eu vejo ele no mundo, eu me sinto muito orgulhosa, assim, muito feliz de ter conseguido. E que não é uma conquista individual, né? Uma conquista Ubuntu, é uma conquista de eu sou porque nós somos. Então, eu celebro Preta Antônia, essa tradição. Em todas, ela está sempre sendo citada, essa matriarca do quilombo. Luane, existem experiências e aprendizados que gostaria de destacar? De experiências, eu destaco todas as disciplinas que eu fiz extracurriculares, todas os livros que eu li extracurriculares, documentários que eu assisti extra classe, acho que participação em eventos culturais. Então lá estava fazendo mestrado em Recife, mas eu estava indo para o Coco, estava indo para Mata, né? Para Jurema. Em São Luís, amo reggae, amo o quilombo, amo outros quilombos que eu visitei, o terreiro. Aqui no Rio de Janeiro, o Festival Zózimo Bubu, que é de cinema negro. O cinema negro me ensinou muita coisa sobre narrativa preta, sobre pesquisa narrativa também, que eu conheci. Inclusive, a professora Dolores foi uma grande referência para mim na pesquisa narrativa, para a construção de Zaire e metodologia narrativa na dissertação. Então, acho que são aprendizados e experiências que a gente tem para além dessa estrutura acadêmica ali, curricular, do jeito que a academia promove. Então, às vezes, a gente está muito cansado, muito exaurida
da academia e tira o nosso tempo do reggae, do coco, do samba, do terreiro, da macumba. Só que ali também é ciência, ou também é importante, ou também é um espaço de cuidado. Eu acho que estar nesses espaços me fortaleceram muito para continuar permanecendo e negociando nesses outros que a gente precisa estar, né? E depois de participação de congressos, acho que é muito importante você conversar com outras pesquisadoras, com outros pesquisadores. Quem puder fazer congressos internacionais, tem à distância, remotos, escutar outras pessoas de outros países, de outros estados. Eu sou de uma região amazônica. É diferente quando eu escuto um ribeirinho falar, é diferente quando sou de origem quilombola, é diferente quando eu escuto uma pessoa indígena, uma pessoa LGBT, principalmente mulheres trans, mulheres travestis. Eu acho que é muito importante a gente estar nesses espaços em que nossas subjetividades dissidentes, elas encontram ressonância, elas encontram lugar de escuta também. Sou uma, mas não sou só. Sou uma, Eu mas não sou sou só. uma. O que representa para você estar envolvida no podcast INCT Caleidoscópio, especialmente no programa Mulheres Quilombolas nas Ciências, de Quilombola para Quilombola? É uma realização. É uma realização. E, de novo, trazendo o Nego Bispo, a gente é começo, meio, começo. Eu lembro que quando eu estava na graduação, eu escutei um podcast que eu escutei pela primeira vez a minha psicóloga até hoje, né, a Mari, da Deuri Psicologia, falando de psicologia preta, falando de Uri, e esse episódio me fez chorar. Assim, eu escutei e eu chorava, porque era uma epistemologia nossa, é um jeito nosso de cuidado com Ori. E isso é vivo, isso é válido, isso é método, isso, sabe, é mensurável o ganho dessa abordagem preta. Então, hoje tá com a oportunidade de poder falar e poder conversar com outras jovens, com outros jovens, e com você, e com toda essa rede, é uma realização. Eu acho que é o começo de novo acontecendo. Eu espero que outras pessoas me escutem e se sintam também abraçadas, como eu me senti há alguns anos com a Mari, quando eu escutei pela primeira vez a Mari em um podcast. Eu quero agradecer profundamente e agradecer ao INCT, agradecer a vocês todas, que é um trabalho lindo, que seja longevo, que seja cada vez mais potente, e podem contar comigo que eu estou à disposição. Há alguma sugestão que você gostaria de compartilhar para enriquecermos ainda mais essa discussão? Eu acho que já dei algumas, né? Mas reforçaria, eu acho que os livros que eu sugeri, a Lélia Gonzalez por um feminismo afro-latino-americano, a Conceição Evaristo, todos os livros dela, mas em especial o Romance da Ponciá me atravessou muito, Quilombismo, do Abdias Nascimento, tem o Genocídio Negro também dele, é um livro pesado, mas preciso. Uma História Feita por Mãos Negras, da Beatriz Nascimento, documentário Uri, de Beatriz Nascimento, de outros escritores fora do Brasil, africanos, né? O Akili Mbembe, o Fanon, o Aimé Césaire, né, da negritude, poetas da negritude. Gosto muito da Sobofo Somé também. Eu sugiro muito audiovisual preto. Eu acho que a gente precisa de imagens, a gente precisa de repovoar o nosso imaginário, as nossas fabulações, a nossa estética, as nossas narrativas. Então, eu sempre sugiro muito
ler e também ir para o audiovisual, para o cinema. Tem uma plataforma que eu adoro, que é a Blackflix. Na Blackflix tem várias palestras gravadas de muitos teóricos, né? Essa é uma plataforma de vozes negras, né? Então, eu indicaria. E estou aqui também para aprender bastante. Indico aqui este podcast, sem dúvida, ouçam muito, compartilhem muito o podcast Mulheres Quilombolas nas Ciências, de quilombola para quilombola. Então, mandem ali para outras amigas, para outros amigos, aqui mesmo nas plataformas digitais, a gente tem muitas referências boas e, sem dúvida, esse podcast, ele é importantíssimo. Eu gostaria muito de ter conhecido lá no iniciozinho da minha jornada, mas estou super contente de ter conhecido vocês agora. Agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de hoje. Um grande abraço a todas, todos vocês e vamos continuar, né? Vamos continuar com o nosso Odu, com a nossa caminhada e com o Ori fortalecido. Sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só. Mas não sou só mesmo. Luane, agradecemos a sua participação e a generosidade de compartilhar sua trajetória e produção científica conosco. Muito obrigada por estar aqui no INCT Caleidoscópio. O podcast Mulheres Quilombolas nas Ciências, de Quilombola para Quilombolas, é uma iniciativa de divulgação científica da incubadora feminista antirracista Norte, Nordeste e Amazônia Legal do INCT Caleidoscópio, vinculada ao projeto de pesquisa Mulheres Quilombolas nas Ciências, Políticas de Permanência nas Universidades e Produção de Subjetividades, com financiamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CNPq. Essa temporada é dirigida por Gisele Ferreira e Dolores Galindo, com a apresentação de Nariane Ramos e produção cultural de Gisele Ferreira. Contamos com Isabelle Almeida na editoria de som e Adriana Souza no design de capa. As entrevistas foram transcritas por Gabriela Sena e áudio descritas por Inara Fonseca. Para mais detalhes sobre nossa equipe, acompanhe as mídias sociais do INCT Caleidoscópio.